Tá, 1, 2, 3 e... Vou colocar meu fone aqui. Vou baixar um pouquinho o volume aqui. Na verdade vou abaixar tudo, depois eu vou aumentando. E me desculpem se eu estiver falando meio alto, mas... Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no canal Eterno Geek. Eu sou o Faustino e hoje a gente vai cobrir o evento da Tribeca Games. É a primeira vez que eu estou fazendo esse evento, então não sei o que esperar. A gente vai estar dando uma lida aqui nos comentários da live, né? Sobre o que eles esperam e a gente vai ver se a gente espera também. E bom, galera, hoje eu tô aqui sozinho porque a gente acabou tendo uns imprevistos aqui, né? Como por exemplo, agora vocês sabem que o Jogo trabalha, né? Mas hoje ele teve uma viagem repentina e só o Jean tá trabalhando. E o resto do pessoal, como de costume, eles estão cuidando dos seus próprios assuntos pessoais e eles não puderam estar aqui hoje. E bom, vocês podem ver que algumas coisas mudaram, como por exemplo, eu tô com uma posição diferente aqui da webcam, eu troquei minha webcam. Então vocês podem ver que eu tô com um suporte no microfone e logo mais vai ter mais uma novidade aqui, mas eu não vou falar disso agora. E essa é a nossa primeira live depois de 3 meses, né? Vamos ver se vai dar certo, porque a última não ficou tão legal. E novamente, eu agradeci naquela live, mas agradecendo de novo, obrigado pelos 100 inscritos, né, que a gente conseguiu bater naquele tempo. Agora a gente até passou e, bom, eu acho que eu tenho mais alguns recados para vocês, mas eu vou dando conforme a live for passando, tá? Vamos dar uma folhada aqui para ver o que o pessoal tá comentando. Bully 2, difícil. GTA 6, impossível. Cadê? Eu vi o pessoal falando aqui de The Last of Us 3. Possivelmente, porque eu acredito que agora a série vai querer mais material para adaptar para a televisão, né? Porque senão vai acabar na segunda temporada, né? Mas o pessoal tá falando bastante em várias coisas aqui. Eu andei dando uma olhada aqui antes de começar a gravar. GTA V por 100 reais, pro iPhone por 100 reais. Galera, já tem GTA pro celular e ele é um pouquinho salgado também. Mas é isso, acabaram de me compartilhar aqui que tá funcionando direito aqui a transmissão. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Beleza. Tá, vamos ver outras coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Left 4 Dead 4? Não, Left 4 Dead, um novo, um reboot. Bom, provavelmente que eu acho que o Left 4 Dead já está um pouco ultrapassado, né? Desde quando ele foi lançado. Eu tomara que tenha. Pera aí, deixa eu pedir pra produção. Abaixa aí um pouco, que tá dando eco. Tá. Eu tô vendo aqui pela televisão aqui no estúdio que tá um pouco pequena para as televisões, né? Mas eu vou estar corrigindo isso com o tempo. Eu não sei o que fazer agora, mas continuando aqui. Dragon Ball Xenoverse 3, cara, pra quem perguntou aqui, né, na live da Tribeca, mano, é difícil porque o Xenoverse 2 tá dando muito dinheiro pra Bandai, né? E tipo, eles estão trabalhando muito nas DLCs novas que vão saindo. Embora eles estejam pecando muito, né, em relação a alguns conteúdos, mas eles vão continuar no 2. Igual, vocês sabem, o motivo deles não lançarem GTA 6 até hoje é que o GTA 5, por conta do online, tá dando muito dinheiro ainda pra Rockstar e eles estão segurando pra, tipo, sugar tudo que o GTA 5 tem de bom pra depois ir pro 6. Pra trazer pra nova geração de consoles, né? Tá, muita gente comentando nos corações aqui. Falta 9 minutos, galera. Budokai Tenkaichi 4 pode ser que apareça aqui, espera. Acho que é um dos meus grandes hypes aqui. Provavelmente a DLC do Cyberpunk 2077. Não sei se ela já saiu da Summer. Lembrando, outro recado que eu tinha que dar é que eu não cobri ontem porque, como eu falei, essas lives tá geral trabalhando fazendo outras coisas.
Me pegou até eu de surpresa porque eu nem tava sabendo que ia ser essa semana. Eu esperava que fosse na outra semana, tipo, começa a partir da semana que vem. Tanto é que, tipo, eu fiz alguns vídeos relacionados com o showcase da PlayStation, mas nada muito especial. E, tipo, hoje ainda eu vou estar gravando e talvez soltando amanhã um resumo sobre a Summer Game Fest. Eu não esqueci, eu dei uma olhada já em tudo que foi anunciado e que saiu lá no evento e eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Tá, Stray 2, aquele joguinho do gato. Cara, acho que não é um dos meus hypes atual, né? Até porque eu não me interessei pra quando falaram sobre esse jogo e quando foi anunciado. Half-Life 3? Boa, uma boa. Eu não sei se vai sair aqui. 7 minutos legal. The Last of Us Part 3? Como eu falei, esse comentário que eu tava falando. Eu acho que provavelmente vai ter. Mas não nessa live, tá cedo ainda. Porque eles acabaram de ter aquele fracasso com o The Last of Us Part 1 pra PC, né? Aí alguém respondeu aqui que a probabilidade de ele aparecer na PC Game Show, talvez. Pra vocês verem que eu tô perdidaço com esses eventos que tá tendo esse ano. Ano passado a gente conseguiu se organizar mais tal, por conta de notícias e outras coisas que vem chegando pra mim, né? No domingo vai ter a live do Xbox, que é a mais importante. Infelizmente, como eu falei, o Giovanni tá viajando e o Rian eu falei pra ele não vir também, porque só vir o Rian vai ser chato, então a gente vai estar fazendo todo mundo remoto no domingo. Mas vai ter a do Xbox, igual teve ano passado. Aí a gente não vai estar cobrindo a PC Game Show, eu vou fazer só umas breves análises dos trailers que for sair lá, se tiver alguma coisa interessante. Se for algo do que eu jogo, do que eu costumo trazer aqui no canal pra vocês. E, tipo, a gente vai fazer da Capcom, porque eu tava vendo coisas sobre sobre o Street Fighter, né, o 6, que lançou. E talvez eles tragam mais novidades sobre um possível remake do Resident Evil 5, quem sabe um remake do 5. E, cara, tô bem esperançoso, porque teve um tempo atrás e eu acabei perdendo, que foi onde eles soltaram mais coisa do Street Fighter 6. Mas é isso, a gente vai estar cobrindo aqui. E acabou por enquanto. Mano, mas é isso, tá todo mundo pedindo GTA 6 e Bunny 2. Difícil. Queria que viesse? Queria, mas né. 5 minutinhos aqui pra gente começar. E minha cachorra tá dormindo aqui atrás. Só vamos agora. Minecraft 2, Alan Wake Mobile. Os caras acabaram de anunciar o Alan Wake 2, os caras já querem mobile já. Novos Vingadores e Cara, será que é uma boa fazer um novo jogo dos Vingadores? Porque aquele da Square, não sei, porque tipo, se eles tivessem seguido, eles estavam com o Homem-Aranha do PS4, a receita do bolo perfeita, já tava lá, era só copiar e adaptar pros moldes dos Vingadores e tipo, implementar para cada personagem as gameplays e tal. Igual eles fizeram agora com o Spider-Man 2. Mano, eu acho que tipo, se eles fizerem direito e usarem o que já deu certo no Spider-Man do PS4 pra frente, eu acho que tem grande possibilidade de dar certo o jogo dos Vingadores. Além do mais, se eles usarem 100% das coisas dos filmes da Marvel, né? Domingo vai ter Starfield. Provavelmente a probabilidade de sair a DLC do Cyberpunk vai ser só amanhã ou no domingo. Vamos ver, ó, os caras falando do Vingador. Mano, o que os caras falaram tem lógica. Na da Capcom pode ser que eles anunciem o Code Verônica no lugar do 5. O Code Verônica eu conheço bem pouco, só sei que a gente controla a Claire e o Chris e um outro carinha lá que anda com a Claire no jogo. E eu não sei muito porque eu só joguei bem o começo, eu não sabia o que fazer porque eu era criança na época que eu peguei esse jogo e eu não manjava tanto. Mas enfim.
se vier o 5, o 5 eu joguei bem pouco, eu não consegui zerar, porque eu jogava nele no Play 3. Talvez eu pegue ele de novo depois, pra tentar zerar, mas o 5 é tipo, ele é uma evolução natural do 4. Eu adoro o 4, já zerei o 4 um monte de vezes. E eu zeraria o 5 sem pensar, né? Porque só tem essa limitação mesmo de não ter mais o jogo. E se vier um remake é só sucesso, porque o 2, o 3 não, porque o 3 saiu daquele jeito lá, eles cortaram muita coisa, tiraram muita coisa, não seguiram o que foi feito no 2. Mas o 2 e o 4, até o 1, que tipo, ainda tá nos moldes lá do Play 1, só que mais atualizado, jogos sensacionais. O 0 também. Porque, tipo assim, pra quem não sabe, minhas duas franquias preferidas de jogos são a Assassin's Creed, desculpa, Assassin's Creed, que eu tenho todos os jogos atualmente da franquia, desde o 1 até o Valhalla. Eu vou demorar um pouco para adquirir o Mirage, mas eu já estou fazendo conteúdo em cima do jogo, já mesmo tipo, sem ter lançado, sem eu ter o jogo. Porque, cara, Assassin's Creed é uma franquia que eu sou apaixonado. E, tipo, mano, tudo que sair dela eu vou consumir. Não importa se é bom, se é ruim, se é RPG, se é clássico, se é mediano. Eu vou estar pegando para jogar. E a outra é o Resident Evil. Eu não tenho todas, eu só tenho o 4. Eu tinha o 5, né? O 6 eu tenho ele também, só que eu não cheguei a jogar ele. E eu tenho o 7. O 7 foi, tipo, o 4 e o 7 são os melhores na minha opinião. Na minha opinião, porque foi os que eu zerei. Que eu zerei mais. Eu queria jogar o 2 Remake, que eu acho muito top. O 4 eu ainda não tô nessa pira pra jogar ainda, porque eu quero passar pelo 2. Primeiro ter a experiência do 2, né? E, tipo, eu queria jogar muito o 8, que recentemente eu assisti no canal do... Nem sei se eu posso estar falando aqui, mas no canal do Luck. Eu curto muito os vídeos do Luck. Eu assisti toda a série que ele fez do Resident Evil 8 e eu achei bem top. Assim como o 5, eu acho que ele é uma evolução natural do 7. Tudo de bom que eles usaram no 7, eles melhoraram e deixaram com um tom mais dark. E chegou mais próximo dos originais. E, bom, agora vamos esperar aqui a contagem regressiva, né? Que eu já falei demais e é isso. Lembrando que ano passado eu falava em cima das coisas que estavam passando. Quando tiver diálogo ou alguém estiver apresentando alguma coisa, eu não vou falar, eu vou ficar assistindo com vocês, beleza? E... Tô fechando o negócio aqui de novo, peraí. Daqui a pouco contagem regressiva. Tá, estamos a 25 minutos. Não, 25 segundos, desculpa. De começar a live e é isso. Deixa eu olhar umas coisas aqui no celular enquanto isso. Mano, Starfield vai ser um jogo muito legal. Eu tava na live quando eles anunciaram. E começou, galera. Deixa eu aumentar aqui o... It's exciting. It's a fantastic film festival that really gets to the soul and the heart of downtown New York filmmaking. Tá, boa. It's about the vibrance of the culture of New York, and we pull it all together with films, games, immersive experience. We share our narratives now. Mano, na certa eles vão anunciar alguma coisa na Netflix. There are so many more things that games can Pra quem não sabe, ontem eles soltaram um trailer do The Witcher da Netflix lá no evento. Every time I wanted to step out of the world for a bit. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to read a book. I want to be in an interactive adventure. I want to feel like I'm part of the story. I am Julián. A musiquinha tá atrapalhando. Tá atrapalhando não, eu tenho medo de tomar copyright mesmo. Stray Gods? A Highland Song. Legends of Será. Mano, eu não gosto muito desses jogos indies. The
Expanse. Sei não é uma coisa que eu gosto de ficar jogando. Welcome, welcome, welcome. Welcome to Tribeca Games. E oficialmente estamos aí pro evento. I must have climbed the hill behind the house 100 times. I know every stone. But after that hill, there's Opa. another. And then another again. And after all that, then that's the sea. And I've never been there. A Highland Song is a narrative adventure game set in the wilds of the Scottish Highlands. You play as Pronto, consertei, galera. a teenager on her way to the sea for the first time. But to get there, you're going to have to find your way through the wild mountains and the valleys. Mano, tudo que passa de jogo indie aí eu tô por fora. And you'll learn a bit about the stories and the history of the Highlands on the way. Inkle is an independent game studio based in the UK, and we specialise in narrative games, so we make games in all sorts of genres, but our main focus is on games that tell really strong stories. Our most famous game is probably 80 Days, an adaptation of Jules Verne's classic novel. The main hook of 80 Days is that you can go around the world any way you like. The way that Highland Song works is extremely similar to 80 Days. You start in one particular point and you can choose all sorts of different routes through the Highlands in order to reach your goal. But it also ends at a single point because you're trying to reach the lighthouse where your Uncle Hamish lives by the sea. Finding the right gameplay for a game like a Highland Song can be really difficult. Gameplay is usually built around loops and patterns, but good narratives aren't made out of loops. We want to make sure that the character isn't doing anything just for the sake of gameplay, but everything the character's doing has to make sense within the narrative. So the reason that we've essentially created our very first platforming game is that it just makes sense for the character within this scenario to be jumping and scrambling over rocks, and it even has a rhythm action mechanic. So in many ways, it's the most gamey game that we've ever created. Putz, vou ver não tem legenda. Vai ficar um pouco difícil de traduzir pra vocês, mas eu vou tentar quando eu começar alguma coisa aí que vale a pena falar. She gets hurt if she falls too far. She can rest to recover her strength. She gets affected by weather and affected by nighttime and affected by cold. A lot of our mechanics are built around the tension between Mano, eu não gosto dessa knowing pegada where de you jogo, are and sinceramente. being lost. We have a map mechanic which is all about that. It's about finding little pockets of knowledge. You find your way through this world. At Inkle, we've always loved hand-drawn Mano, os caras mexendo no Photoshop. We love how expressive it can be, especially for Não, characters. não, Even when pô, we made não é 3D Photoshop games, não, we acho. still had Não 2D sei. characters Ou é because Photoshop we ou é loved the Illustrator. overall effect. I grew up in Scotland. When I was a teenager, I went up into the Scottish Highlands with 3 friends. And Aí o cara tá falando que ele acho que é o diretor do jogo, né? Ele gosta de fotografia e ele sempre se interessou em tirar foto por lugar, paisagens naturais que são bonitas, né? Aí ele teve a ideia de colocar isso no jogo. There was always one painting in particular that they had that I used to love as a child. It had a little ruined castle. Literalmente uma pintura de um artista famoso que ele gosta, não sei falar qual que é, que ele não falou. Ele se inspirou bastante para fazer um dos cenários do jogo. Really painterly aesthetic was a way to capture that. The more modern take on that is the digital paintings of concept artists such as Paul Scott Canavan, who we worked with on this project, and he came up with this really beautiful way of hand painting rocks and trees and grass and then assembling them as a huge collage, but then all built up so that the overall effect is acho mais que ele tá falando, estou falando um pouquinho da mecânica da When people play a Highland Song, I really want them to come away with a strong sense of the place, the Highlands themselves. There's this tension in that place between being full of story and history and the marks left behind by people, whether that's
ruined farmhouses, or whether that's just the names attached to the various peaks and the stories behind those names, which often go back a very, very long way indeed. When I first kind of conceived of the game, I tried to forget everything about what games we'd made as a studio before, what games are out there, and I just tried to imagine, what do I want on my Switch for me to play right now? And pretty much a Highland song, as the way it looks and feels, popped into my head. O pior é que esse jogo tem umas I paisagens can't be únicas, proud meu. of what we've created. Vai ter gameplayzinha? Não. Só fora no menu mesmo. Meu, os caras mostram e não coloca gameplayzinha, mano. Ó o copyright. It is a game studio that's based originally in Montreal, but is now remote and worldwide. It is a cooperative. Basically, that means that we make all major decisions together. We decide whether we want to work 4 days or 5 days. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts. Mano, você já percebeu que todos esses caras que fazem games ou estão envolvidos com produção, eles... os caras usam óculos? And you feel more attached to what you're making because Eu acho que é... Mano, é todo inteligente usar óculos, né? Olha lá. A mina e os dois caras, todo mundo usa óculos. some charming, fun games like Winding World and Nog and the upcoming... Aí eu não sei se é aqueles... se é óculos de grau mesmo ou se é aqueles óculos pra parecer intelectual. Ó, os caras reforçando o que foi falado antes, eles trabalham bastante com fotografia nessas artes aí. E é tudo feito com um programa de edição de imagem. I vote yes. I don't think this is a voting type situation. I mean, it does kind Olha, of belong. Exposer agora. Eu revelei como é que os desenvolvedores fazem os jogos. Com essas artes bonitas aí que aparecem. Que a gente chama de jogo indie, né? We chose dinosaurs for Goodbye Volcano High for a couple of reasons. Originally, when we presented the game to everybody else, it was meant to be a dating sim because, like, at the time, this was the hot thing to work on was dating sims. And then we were like, hold up. Here's the hook. It's a dating sim with dinosaurs at the end of the world. Gente, quando eu ficar quieto assim, eu não tenho nem ideia do que o cara tá falando, tá? Mas dá pra entender mais ou menos o contexto, pelo que eu traduzi até agora. And that was really important to us because we wanted to make something that could tap into the anxiety of our current times. And dinosaurs was a really great way to create that metaphor instantly. As it went on and we became kind of more ambitious and more interested in making what we actually like, we were like, what if it's an anime and we tell a story that isn't necessarily so focused on Isso aí eu acho dating, bacana, que but ele tá falando really goes deep das into the escolhas e comunicações e mensagens e tal que tem no jogo. So high Eu school acho already legal feels essa like it's the end mecânica of the que tem world hoje to em most dia. people, so it wasn't really that hard to hone in on the teen angst. It's really the hope that's tricky to encapsulate. High school to me is all about that sweet, sweet balance of doom and hope. Hope for the better future, hope for the dreams we chase and the ambitions we strive for. Those are things that can feel impossible to cling to, especially with something that can't be stopped and feels inevitable, like a giant meteor hitting you. And communities all across the continent reacted to the news of a previously unknown space object this morning. So, how do you deal with that? It starts off very joking. They're kind of making Viu como eu não tô mentindo? Já é a quarta pessoa nessa live que aparece de óculos. Space rock, potential demise of civilization thing. My chosen theme feels off. What's the theme? Using this year Que to massa, os caras são dinossauros, são make an aqueles impact. Our pterodáctilos. characters all have different methods of coping. Some double down on their ambitions, determined to accomplish their dreams before it's too late. Others slow down and decide to savor what time they have left, Mano, esse regardless of negócio what de their escolher, dreams are. tipo, We pra can mim é still uma das win melhores coisas que tem Battle of the inventado. Bands, asteroid or not. the player character essentially ends up being the UI, and you end up playing as Fang's inner monologue. Ó, o anel aqui embaixo, gente. I think this means she's rooting for us?
Music is really important in Goodbye Volcano High, and I would actually say music is really important to our studio and all of our games. It's core to our DNA, and music is central to the identity of the people who make the game, and so it is central to the identity of the game itself and the characters within it. There's no performance in this game that is separate from the narrative. It is essentially the same as having a scene of dialogue, but you're playing music. We never climbed, we never fell. We scaled our way. Cadê o pessoal aí comentando na live? Vamos entrar, galera. Vamos entrar. Quem estiver assistindo, compartilha aí com os amigos. Vamos bombar aí. Vamos lotar. Fang is kind of gearing up for their future as a musician, and then realizing that they may not have a future anymore. So those two things are kind of clashing in their brain for the music they're creating and singing in the game. Mano, agora eu tô com a mesma impressão que essas explicações que os desenvolvedores estão dando, eu tô achando que é gravado, sinceramente. Those are things people can grasp no matter how much time they Eu tô have left. começando a achar isso. Porque se eles estão em live, como é que eles vão intercalar tanto com essa transição que eles fazem? And love each other and be there for each other, even when it's scary, even when you don't know what's going to happen. Goodbye, Volcano High. Da hora. E a sonora principalmente. Tá, agora vai começar. Focus em 3 minutos, 26. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes les cofondateurs de Rundisk et nous sommes ici pour vous parler de Chants of Será. Avec Chant of Será, nous avons voulu proposer une aventure originale basée sur le mythe de Babel. On a essayé de vous plonger dans la peau d'un voyageur qui débarquerait dans un pays complètement inconnu. Estão falando um pouco da mecânica do jogo. Tout au long de son ascension, le joueur va rencontrer 5 peuples différents. Chaque peuple a ses propres coutumes, sa propre histoire et évidemment sa propre langue. Comme chacun de ces peuples parle des langues différentes, ça fait des siècles qu'ils se comprennent. La partie du jeu et de l'aventure va consister à comprendre les raisons de cette division et peut-être essayer de rétablir l'harmonie dans la tour. Você percebe, eles estão falando inglês, mas eles estão falando inglês meio arrastado, meio que tipo de latina. Quand on a compris qu'on voulait travailler sur les langues, on a eu cette idée de s'inspirer de la tour de Babel, parce que c'est un mythe qui est très puissant, qui parle des hommes qui essayaient d'atteindre le ciel en construisant de gigantesques tours. Et ça a déplu aux dieux qui ont décidé de les frapper d'une malédiction, en leur faisant tous parler une langue différente. Ce qui est important et original dans le jeu, c'est que les langues sont des puzzles en soi. Pour nous, un mot c'est pareil qu'un levier, une porte, une clé. On comprend des langues en résolvant des puzzles, et résoudre des puzzles nous permet de comprendre des langues. É um jogo tipo indie, mas não é aquele jogo que você só fica correndo pro lado e tal. É aquele jogo mais focado em puzzle e... Au-delà de l'aspect puzzle, le joueur devra explorer l'environnement, interagir avec différents personnages et participer à des scènes d'action et d'infiltration. Donc on a eu cette idée de créer un héros qui serait plus un traducteur, un diplomate, un scientifique quelque part, qui soit dans cette démarche de réconciliation. Le personnage lui-même n'est pas un personnage violent, c'est pas un personnage fort, c'est pas un guerrier. Il va s'en sortir, il va trouver des clés autrement que par la violence. C'est important pour nous de montrer ça, puisque quelque part, ce qu'on essaie de montrer dans le jeu, ce qu'on essaie de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de trouver. Les inspirations artistiques du jeu, elles se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne des années 70-80, puis plus tard, on a élargi les inspirations du jeu. On a provoqué le brutalisme, l'architecture mauresque, l'architecture indienne, et c'est ce qui nous a permis de créer ce monde un peu pluriel. Chant of Será est une invitation au voyage, à la tolérance et à l'ouverture sur les autres. D'ordinaire, les langues étrangères sont vues comme un frein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de barrière de la langue. Mais dans Chants of Será, ce contexte est voué à être dépassé, puisque les langues y sont à la fois l'obstacle et la solution. On espère que vous aurez du plaisir à découvrir la tour, à résoudre ses mystères et à nous aider à réunifier ces peuples. Et évidemment, nous avons hâte d'avoir vos retours. Da hora. Pô, sair pra PC, Switch, Xbox
Acho que não sei se era o One ou o Series. Mas para Xbox e Playstation no geral. Não prestei atenção, desculpa. Agora vamos ver se o próximo You jogo. play as Layla, who is an astronomer Esse cara é árabe, who just certeza. loves to look at the night sky. Mano, pegar a Disney agora esse jogo. Barra Príncipe da Pérsia. Quer dizer, esse jogo literalmente lembrando o Príncipe da Pérsia. O que saiu ontem também, mais detalhe. These days, people do not know much about constellations and the stories behind them, especially Arabic constellations. They're different from the Western Mano, legal esse bagulho de constelação que eles estão explicando sobre o jogo, que deuses e tal, porque lembra um pouco de Cavaleiros do Zodíaco. Backstories are, and finding out how we can turn those ideas into gameplay elements. The importance of the sky is having this sky-ground connection, having Layla use the constellation's abilities to solve puzzles and help with Layla in defeating enemies. The game being 2.5D, you can actually walk into the screen. There's a lot there that allow them to make the game very cinematic. This is a brand new experience for me, building a team from the ground up. We found an amazing level designer in Nabil and a coder in Idris. And very recently we found our technical artist in Zaki, and those three are the powerhouse of the studio. And I think it's really genuinely amazing that we found those guys who were willing to work with us in Doha. I was very unsure about the amount of Eles se basearam mesmo nos... in the Middle East. Creio que ali seja super lucky a Arábia Saudita, no, For me, como sei em que lugar mais ou menos, starts with a mas story and os desertos árabes pictures that mesmo. triggers my imagination. Ou parte ali da Pérsia, porque não sei se tem a ver, mas lembra bastante as construções e essa parte da cultura aí. To combine them with harmonies, Western influences as well, that it comes together as a blend. In my mind, designing sound is a bit like playing with clay, like trying to model this clay, this sound, manipulate, edit, cut. Tá falando um pouco de como que foi pra modelar e editar tudinho pra ficar desse jeito que a gente tá vendo na tela. Which is a mix of knives and stones. Mano, esse efeito The é voice legal. of the scorpion is my voice. Esse jogo tá me lembrando bastante agora também, aquele jogo lá que saiu pro... Overly processed. Putz, eu não vou saber o nome do jogo, mas é um jogo que saiu recentemente que... That's my voice. We're trying really hard to make the game Não, feel magical. tá me lembrando Particularly Immortal the Phoenix parts Rising where lá. the player is Não trying é to esse o figure nome out do jogo. puzzles. Being in a country like the Philippines, where my hometown had about zero pollution, so looking at the stars was one of Esse my cara é o hobbies, which roteirista is do jogo. why Ele Nightscape não appealed tem to me nada a a ver com a lot. produção do jogo. Produção criativa, né, no caso. Não que o roteirista não seja da produção. And there's a very, very sparse amount of content being developed from within. We want to push that boundary, and we want to create fun and meaningful games with the Middle East in mind, utilizing its culture and rich traditions and history to really inspire ideas for games going forward. And ultimately build a bridge towards understanding the Middle East better. Nightscape, legal. Dá legal esse estúdio indiano lá, por aí, né? Cara, alguns jogos desses eu acho que vale a pena pegar pra jogar. Três gods. Esse daí é muito cartunesco. The games industry is always absolutely convinced that we can only be this and this only until someone comes along and proves them wrong. Stray Gods is a role-playing musical where you control the song. Tá falando que You play as esse game é Grace, bem a musical college mesmo. dropout who's not quite sure what to do with her life. A woman living in the modern world who encounters the last of the Greek muses. Calliope? Ó, filha do Dies coelho, in her né? arms, Mentira. É só o passes mesmo on nome. her powers, and Grace discovers that the Greek gods are alive and well and hidden in the modern world.
we think that Stray Gods Nossa, kind of appeals beyond just fans of video games. It's a really unique story and a unique experience. There are so many elements that go into this game to make it special that you can attach to any one of them and have an incredible experience. Stray Gods is what we call a Esse role-playing negócio musical. que, It's not really a que eles genre. fazem hoje em dia de misturar jogo e mesclar com música e tal, tipo, a música ser o centro de tudo no jogo, é uma parada interessante, mas esse bagulho cartunesco e mais, tipo, acho que é slow motion, né, que fala esse tipo de... Esse tipo de jogo que fica assim, intercalando imagens, eu não curto muito, isso daí eu não gosto muito. Sinceramente, eu odiei quando fizeram isso com o Storm 4. Ficou muito parado o jogo do que era. It's very complicated, but it feels very worth it in the end. We got to work with some of the best, the most talented voice actors in the world, the most talented people on Broadway. Like, what more could you ask for? Really? Caramba, eles pegaram cantores reais pra... Não tipo cantores famosos, mas cantores que manjam assim pra trazer esse tipo de coisa pro jogo. Austin, he works some kind of dark magic and you get it all back. Também. Don't know how you transform that take into this, but it's absolutely amazing. Mano, é tipo, a gente acha, é só programar e colocar, mas hoje em dia todo um trabalho e cuidado que eles têm com jogos que, tipo, você nem acredita, né? Que eles fazem essas coisas. My favorite character is Eros. I really love Aphrodite. I think she is Esses daí são os beautiful. dubladores. No, that's too hard of a question. My favorite character is, I think, Orpheus. My king, Orpheus. He's my favorite. It used to be Hermes, Faço but ideia que Orpheus, esses emo dubladores, king, mas love. Look at bom, me, né? who do you think I am? I'm saying Medusa. I am the #1 Medusa fan in the office. I love Medusa, and I love Persephone, and I adore Freddy. But my favorite... I reckon my favorite character is Freddy. I'm really going to go against the grain here. My favorite character is Freddy. Everybody's going to say Freddy, so I thought I'd say someone else. Isso aí você entender o que eles estão falando. Eles estão mostrando um pouquinho do trabalho deles e falando sobre os personagens que eles dublam. Like, it's really hard. Sorry. There is a level of belief in the studio in the themes in this game and the stories that it's trying to tell and the people it's trying to involve and the people it's trying to talk to that I haven't seen on a lot of the games that I've worked on in my career. We've assembled this superstar group of people. It is a Voltron of game development. Early on, Liam made a conscious effort to make sure that everyone that we hired culturally fit, but also had a conscious effort to make sure that we weren't hiring the same kind of people. Every single person who came onto this project brought something wholly and uniquely theirs. It's one thing to be able to hire to have diverse voices. It's also another thing to Nossa, make sure mano, é trabalho do caramba pra fazer. it's just important for us that pra quem everyone, acha que one, feels safe enough to share their opinion, isso daí é só two, sentar na cadeira e diverse enough fazer, that tipo, é many muito mais opinions complexo do share que all parece. walks of life. É igual você ser mangaka, você acha que é só desenhar e fazer escrever a história do seu mangá, não é bem assim não, tipo, os mangakas sofrem no Japão também. Very soon, the idols will be no more. Mano, da hora o jeito que é, o jeito que mostraram o jogo, musical, mas não é minha praia esse daí. Não gostei muito não. Mas é minha opinião, né? Agora vai começar os bagulho bom. Starfield? É Starfield? Vamos The ver. Expanse is an exceptional intellectual property in that it's huge and that the characters are the forefront of what they are focusing on. What is so compelling about it is that it works Eu conheço essa several mulher aí. O nome da onde eu não I conheço. mean, we began with the books. And then I think what was so Se pá é special Starfield. about the television show was that it was almost like just another window of looking in at this same story. So what's unique about the way that we tell stories is that we give our players agency over the character they're playing, which basically means that their choices shape the overall story, so they're actually living in the story as opposed to just following along with it. When you're adapting a television property into a video game property, you have to think about what the fan is Mano, de expecting. novo, eu não vou traduzir porque eles estão falando só coisa relacionada ao jogo. O que eles estão falando está sendo mostrado na tela. We're getting to see the world through Kamina Drummer's eyes. She is a belter, somebody who's out in deep space and has grown up there, has never set foot on a planet. So her perspective is really different. It's
hard for me to look at these moons without thinking about the other research colonies Mano, eu acho que isso é exploiting all firme, the mas resources. se chegar dessa maneira que tá esse trailer, meu amigo, To portray isso her, daí vai ser uma maravilha de zerar. especially at the beginning of the video game, as a little bit more Espero que ele vulnerable seja pro dia, né? Que eu ainda não adquiri meu and to PS5. see the events that cause her to harden. Just like series. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? Nossa. A really awesome character like Drummer deserves to have really interesting situations Tá to be falando put um pouco da in that inspiração do fans have jogo. come to expect from the show. And now it's like they're getting to play an episode of The Expanse. YouTube but não in tem video sangue, game não form. censura YouTube, não We censura. can do things like put zero G in the game. We have to think about it from what's a good interaction medium. Mano, é And se changing impressionar de that botar from lembra um what pouco you do may have seen Lego. in the show Quem slightly já to jogou make os sure Lego that recente? it's something that you can Comenta aí rock pra mim saber. immediately and that feels good on the sticks, but that is also representative of what you see in the show. Those characters have really complex issues that they're facing regularly. Nossa, mano, And sair in no espaço narrative com certa games, nave we deve ser want to give legal. players these gray areas to really think, is this the answer I want to choose, or do I want to choose this answer? And that they both have their upsides and their downsides. And so The Expanse is perfect for that. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. Belay that. That vault has O2, fuel, armaments. We can't afford to lose it. Nossa, It was a mano. really Essas interesting escolhas que challenge mata nos games to hoje come em at the dia. same character in a completely different medium. Deck Nine is a video game studio. We are known for our narrative, our characters, and our motion capture Isso daí eu já technology. tinha visto no... Como é que é Completely a... blank white room. O You've got some make-off tape on the do floor, God de maybe a few 2018. things made out of wire to show where a door frame might be or something like that, but otherwise it's pure imagination. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time? El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. Mano, é esses aí que, tipo, eles arrumam pra deixar os atores bonitinhos dentro do jogo, porque tem uns atores que não tem nada a ver com os personagens. Cap believes there's something valuable on board. Something that we are really excited for people to experience in the Expanse of Telltale series is the emotional performance that we're getting from our actors that comes through with our technology and from our animators that really bring out the personality in these characters. I work for you, but you don't own me. Believe me, I'm well aware. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. Oh, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. I mean, that's the joy and the beauty of a job like this, is that I get to play. We're hoping that you form these bonds with these characters and that they are something that you carry with you after you're done playing the game and you're thinking about it later. That to me is always a testament of good storytelling is, am I thinking about it long after I experienced the game itself? Ah, isso daí é uma expansão. Ah, tá, por isso que tava tão, tipo, com os contornozinhos preto e tal. Isso daí é da Telltale Games. Engraçado, tipo, posso estar desatualizado. Mas eu achava que a Telltale I tinha am falido. Julian Cordero, and I'm the lead developer and programmer in Despelote. Despelote is a game about soccer, and it's a slice-of-life adventure game set in 2001, when Ecuador was really close to qualifying to the World Cup for the first time. Everybody was incredibly excited about this moment, and you see it through the eyes of an 8-year-old kid kicking a ball around with your friends in the park. ¿Vamos a jugar? Ah não, mano, já vai ser When I was growing up, futebol I cartunista. played a lot of soccer. Eu já tava falando And que era Ecuador, rival pro the culture FIFA e of soccer is very big. pro And if you're a eFootball. boy and you're not playing soccer, it's hard to make friends. A Ah, lot of ele like tá contando como my que ele teve best inspiração. friends I made were through Se playing os soccer. caras que But then fazem when I os jogos, moved eles to the sempre têm US, inspiração I de alguma wasn't really coisa, watching or de playing alguma coisa da vida soccer deles. for a few years. That sort of made me like take a step back. Daí ele from gostava it. muito de jogar de I futebol quando sort of era like realized criança, this, aí and I was ele like, oh, like fez this ele has em such a prática. big role in my life. I wanted to make this game to sort of like figure out what it was that was really interesting about soccer growing up. When I started making the game, the first thing I focused on was this like relationship with the ball and like making the ball like this physical object that you're kicking around.
More than like creating like a soccer match, I knew that I wanted to just like your relationship with the ball and like how that sort of then relates to your environment. Immediately was thinking, okay, what should it look like? And there was this artist and musician, Sebastian. I really liked his work. My name is Sebastián Balbuena, and I am in charge of the art in Despelote. daí That includes 2D diretor de arte animation, do 3D jogo. modeling, and also the music. This is actually the first video game I have ever worked in. I knew the game was going to be in 3D because I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate emotions, and we found that the 2D hand-drawn animation was the best way to do that. We developed like the art style sort of around like his previous work, and his style sort of feels very nostalgic to us to have these like backgrounds with this like very grainy aesthetic. That was just very important to have that dynamic. The background being so noisy, the characters being so like hand-drawn and like so clean. As soon as like I was like, okay, well, what's the setting for this game? Like the only really idea I had was like where I have played soccer in my life, which is in Quito. That's where the game sort of had to be set. It became really important for us to like capture Quito in a way that was like very true to us. So we're using a lot of pictures, and the buildings are all real buildings. Some of the voices are from people that we knew. We wanted to have the same feeling that you get when you listen to people's conversation in the street. So that's why we went with the improvisation for the dialogue. It's all improvised, really. We like approached a lot of friends and family in Ecuador. The parents are played by my own parents, so there's an interesting dynamic happening there as you run around as a kid. The scene we set is it's 2001. Ecuador is just coming out of this big economic crisis, and there's this idea we can qualify to the World Cup, and that's like really exciting. And it's been great because I think it's bringing in a lot of this like sort of communal understanding of the moment. So my parents aren't really big soccer people, but the excitement of qualifying to the World Cup was so big that even they were really excited about it. Oiga, ya está jugando el Ecuador, vamos a ver. Todo el mundo está hablando de que sí hay chance. Capturing this moment in time was important because I think for my generation, the first time we qualified to the World Cup, it sort of meant like, oh, Ecuador is a tiny little country, but all of a sudden we were like in the world stage and we were like Realmente ele não tá falando besteira, porque é verdade, muitas in the coisas big mudaram newspapers, e and that a felt geração like tá a cada vez big, mais exigente hoje em big dia. thing. Pelota in Spanish means ball, and despelote is sort of a saying that people have. Is like, esto está hecho un despelote, is like, this is a mess. Mano, o cara tá So se it's sort of like a matando thing pra where falar it's like inglês. ball, Tipo, like mess. ele ainda We're sabe growing falar up e eu with que this só idea sei of ler "Si as se coisas. puede," which is what the people chant to the soccer team. Mas dá pra ver Which que ele tá means, com uma yeah, we dificuldade can do insana it. pra Si se puede and si se dar pudo, entrevista like, pro we can do it and pro we already evento. did it. Like that's not something my parents were able to like grow up with. People like grasped onto it so much, and I think it like really gave a lot of people so much hope. And I think for me, like that being like one of my earliest memories, it sort of made me grow up thinking like, oh yeah, like yes, we can. I hope that people really enjoy just running around in Quito. I think we've built it in a way that is based on a lot of our memories. Instead of like trying to recreate it directly one-to-one, it's more of like a fuzzy memory. And I hope that feels very like transportive for people, and they can experience what this moment in time in Ecuador was. Ele é. and how I Ele que dá pra felt perceber aí at por that toda time. a explicação que ele deu, e tanto pelas imagens que estão sendo mostradas aí na tela, ele é do Equador. Ah, galera, se você chegou até aqui, deixa o like, vai ajudar bastante. Caramba! Já acabou, já foi um evento bem curtinho, mas foi bem, assim, foi bem legal de acompanhar, foi tipo uma experiência diferente, porque foi minha primeira live cobrindo um evento de jogo indie, e eu confesso que tipo, alguns jogos ali, tipo, pra mim, que eu nem gosto de jogo indie, me chamou bastante atenção, como por exemplo, os primeiros. Eu não gostei mais daquele que era muito cartunesco e muito parado, mas aquele do stealth que eu falei que parecia. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Calma aí.
Bom, tipo, eu achei que parecia muito com o Batman Arkham e, tipo, tem muita coisa de puzzle, eu adoro resolver puzzle, por mais que pareça difícil, mas é uma coisa que eu adoro ficar fazendo nos jogos, gosto de ficar correndo atrás pra resolver essas coisas. E confesso que essa live me impressionou, tipo, não foi meio parado, assim, porque não teve tanta coisa, tipo, e eu sou novo, assim, sou até, tipo, não sou a pessoa certa pra você vir falar comigo sobre jogo indie, né? Mas achei bem legal a maneira que eles fazem os jogos, como que é a produção e etc. Cara, eu tô começando seriamente a começar a jogar alguns jogos indie e é isso. E ainda calma, agora tem que ir direto que a gente não tá gravando, né? A gente tá em live. Hoje ainda eu vou estar fazendo um resumo da Summer Game Fest. Eu acredito que a Summer Game Fest foi tipo, até então a melhor, né? Não vou contar essa daqui porque essa aqui foi a primeira vez que eu fiz. Eu achei bem legal, mas em relação de coisas novas e novidades e tipo, coisa pra impressionar, a Summer foi melhor. Vamos ver amanhã a Future Game Fest e a do Xbox no domingo, junto com a da Capcom. Na segunda, tipo, lembrando, amanhã o Rian vai estar comigo, talvez o Giovanni venha, não sei, eu vou combinar com ele isso. E, mano, tipo, domingo também, vou ver se ele vem também, mas o Rian vai estar no sábado e no domingo. Na segunda eu estaria aqui sozinho de novo, que vai ser o horário do serviço dos dois, não vai dar pra eles estarem me ajudando na live, né? E eu nem sei que hora que é a live na segunda, nem lembro, mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da live, embora ela tenha sido muito curta. Ela terminou com 48 minutos, eu que estou alongando aqui, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de deixar o like, compartilhar essa live que vai virar um vídeo, vai ficar aqui no canal para quem quiser assistir depois. Que eu acho que não foi muita gente que entrou para assistir no momento da live, né? E foi isso então, valeu, é nóis, até amanhã na próxima live. Fui!